Que bom que você veio. Que bom que você se encontra aqui nesta noite. Deus o trouxe até aqui para um propósito. E certamente Deus já tem falado ao vosso coração por meio destes cânticos lindos que nos leva a pensarmos na eternidade de forma muito real. De tudo aquilo, você como cristão, de tudo aquilo que você já vivenciou, eu quero te dizer algo sem medo de errar. Se tem algo que é muito real na sua vida, como cristão, é a eternidade. Se isso não for real para você, se não há esta convicção, você está em perigo. Porque um dia o Senhor o tomará para si. E você precisa compreender isto. O Senhor, na sua graça, o chamou para uma vida relacional, que por meio desta vida relacional possa ser expressada a sua eternidade, o seu bem para conosco. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje um texto que se encontra lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Acompanhe essa leitura comigo. Filipenses 4, do verso 1 ao 7, que diz assim: Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, a minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meus irmãos, o tema do nosso sermão é relacionamentos saudáveis. E antes que você me pergunte, pastor, por que relacionamentos saudáveis? Eu digo que a primeira coisa que foi afetada na queda foi os relacionamentos. Quando Adão pecou, eles foram diretamente afetados na sua relação para com Deus e na sua relação uns para com os outros, no caso, Adão e Eva. Lembre que a cena ela é muito latente. A cena é de que Deus chega a Adão e diz: Adão, aonde tu estás? E Adão está escondido em meus arbustos, e Adão escondido, Deus chama Adão para fora e diz: Adão, o que fizeste? E Adão automaticamente, já afetado pela queda, ele olha para o lado e diz jeito: olha, a mulher que tu me deste. E a mulher, por sua vez, vê na direção da serpente e diz jeito: foi a serpente. Você percebe? Conflitos relacionais que acontecem após a queda. E quando conflitos acontecem, conflitos precisam ser, meus irmãos, sanados. Eu gosto muito de falar sobre relacionamentos. Por que, pastor, você gosta de falar sobre relacionamentos? Porque eu digo para você que se tem uma área que o pastor mais aprovado, chama-se a área relacional. Já pensou nisso? Porque alguns acham que o pastor foi chamado para agradar. E às vezes eles querem que as escrituras fiquem de lado. E nem sempre é assim. Não dá, ou melhor, não dá para deixar as verdades de Deus. Não dá para deixar preceitos, meus irmãos, que regem a nossa vida relacional. Se nós deixarmos preceitos do lado, nós nos prejudicamos. Nós vamos em um caminho que não é muito bom. Pense na vida relacional como amigo, por exemplo. Amigos, quem são os amigos verdadeiros? São aqueles que não tentam interpretar o que nós diz.
mas são aqueles que diretamente, mesmo que nós não saibamos dizer, eles sabem entender o que nós estamos dizendo. Verdadeiros relacionamentos. Isso prefigura, meus irmãos, o próprio relacionamento de Deus para conosco. Ai, se Deus, meus irmãos, se nós não fôssemos compreendidos pelo Senhor. Vamos ser sinceros, né? Às vezes nós falamos cada bobagem, até nas nossas orações, né? Já viu aquela oração? Ai, Senhor, porque o Senhor é pai, o Senhor não é padrasto. Já vi gente falando isso em oração. Mas o que é isso, rapaz? Você quer colocar Deus em que nível relacional? Ele é Senhor, Ele conhece as minhas angústias, os meus problemas, Ele conhece o meu coração pecaminoso. Sempre que eu me direciono a Ele, é desmerecendo qualquer mérito em mim mesmo, é dizendo, Senhor, tenha misericórdia. Pai, tenha misericórdia. Não me bate, cuida de mim. Meus irmãos, como nós precisamos, relacionamentos saudáveis devem ser o nosso maior anseio como família da fé, família de sangue, como amigos que somos, como irmãos, como irmandades em Cristo Jesus, pois é isso que Deus deseja para o seu povo. Relacionamentos saudáveis, relacionamentos que prefigurem a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia, a sua exortação. Porque alguns acham que relacionamentos saudáveis estão isentos de bronca, de exortação. Não estão isentos de exortação. O bom relacionamento do povo de Deus, meus irmãos, eu diria que é uma porta de entrada para a bênção de Deus. Foi isso que nós lemos no Salmo 133. Oh, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. É como o óleo que desce sobre a cabeça, a barba de Arão, e ali, o evento ali é de unção, é a separação de um sacerdote. Ou seja, e lá no final do Salmo vai dizer, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Bons relacionamentos, meus irmãos, transmite bênção, transmite vida. E se isso não está acontecendo com você como membro desta igreja, como membro no seu corpo, na sua família sanguínea, alguma coisa está de errado. E desde já eu quero chamar a sua atenção para olhar para as Escrituras e começar a observar o que precisa ser mudado. As exortações do Senhor. A pergunta é, quais são os requisitos para que tenhamos bons relacionamentos? Relacionamentos abençoadores. O apóstolo Paulo, meus irmãos, aqui, ele cita uma crise relacional que está acontecendo entre duas figuras femininas. Por favor. Paulo não é machista. Esse assunto está entrando aqui porque Paulo, eles estão inseridos na igreja de Filipenses. E Paulo, meus irmãos, ele abre a carta mostrando a sua gratidão a Deus pela igreja de Filipenses ter contribuído consideravelmente para o seu ministério. Então Paulo se mostra alguém preocupado. Ele quer ver pessoas bem. Ele quer ver relacionamentos saudáveis. Então, a pergunta, quais são os requisitos, então, para que tenhamos bons relacionamentos? O apóstolo Paulo vai citar aqui, no mínimo, 3 princípios fundamentais para que haja bons relacionamentos. E é isso que eu quero compartilhar com você. Relacionamentos saudáveis faz-se necessário que sigamos as Escrituras Sagradas, que tenhamos e atentamos para princípios que nos norteia a bons relacionamentos. E o primeiro deles é que nós precisamos, é preciso que tenhamos o mesmo sentimento no Senhor. Eu sei que muitos pensam que por estarem dentro de uma igreja compartilham do mesmo sentimento no Senhor. Mas acredite, isso pode não ser verdade. Quando que isso não pode ser verdade? Quando nós somos exortados pela palavra do Senhor e nós a rejeitamos.
Quando as pessoas nos chamam para uma conversa olho no olho, à luz das Escrituras, e nós saímos murmurando. O que ele tem a ver com a minha vida? Que é isso? Olha o pastor querendo entrar na minha vida, saber da minha particularidade. Olha o irmãozinho. Vez ou outra nós podemos nos deparar com situações como essa. Meus irmãos, Paulo começa o verso 2 em forma de apelo, para que essas duas figuras, Evódia e Síntique, tivessem o mesmo sentimento no Senhor. Uma coisa que me chama a atenção, meus irmãos, neste pequeno trecho, nesta pequena sessão, é que, note, Paulo não está interessado no que aconteceu anteriormente. Paulo quer que haja um recomeço. Paulo quer aqui, meus irmãos, que as pessoas olhem umas para as outras, que as pessoas se relacionem, que as pessoas busquem um sentimento no Senhor. E quando nós falamos um sentimento no Senhor, nós estamos falando de pureza relacional. Nós estamos falando que o meu olhar, o nosso olhar uns para os outros deve refletir a graça, a misericórdia, o amor de Deus. E não os nossos pressupostos. E não aquilo que imaginamos ou pensamos. E o pensar aqui no verso 2 é traduzido por estar mentalmente disposto para algo. E que traz a ideia de alguém que em determinada atividade compartilha do mesmo desejo do outro e de modo fervoroso. É alguém que está numa empreitada, é alguém que está pensando concordemente, é alguém que tem o mesmo sentimento no Senhor, a ideia aqui parece ser de alguém que está em uma tarefa, e diz desse jeito, eles dão as mãos e eles caminham na mesma direção, ou seja, então em uma batalha, alguém que está para vencer os medos, as lutas, os contratempos da vida, e um dá a mão para o outro e diz, minha irmã, meu irmão, eu estou contigo, nós temos o mesmo sentimento no Senhor. Meus irmãos, em um tempo tão danoso, em que as coisas estão voltando ao normal agora, como nós precisamos deste sentimento no Senhor, desta experiência relacional. Por essa razão, Paulo deixa claro de que elas se esforçaram com ele no Evangelho. Paulo diz, olha, elas são pessoas importantes. Elas deram a sua contribuição. Elas se esforçaram no Evangelho. Aqui fica claro de que qualquer divergência relacional, meus irmãos, já que Paulo aponta para essa questão, qualquer divergência relacional vai diretamente afetar o desenvolvimento, a propagação do Evangelho. Vai afetar o trabalho em equipe, vai afetar o desenvolvimento da igreja, vai afetar o crescimento da família. Qualquer divergência relacional vai trazer danos. Danos para a igreja, danos para a família, vai trazer, acredite. Por isso nós precisamos ter um só sentimento no Senhor. A ideia é mutuabilidade. Acho que é essa palavra mesmo. Relacionamentos mútuos. Onde é fechado todas as brechas. Onde nós sabemos ouvir pessoas. O mesmo sentimento. Quantos cristãos, meus irmãos, quantos cristãos já não desistiram de ser úteis na obra do Senhor por conta de más relacionamentos. Eu não quero mais. Quantos já abriram mão dos seus ministérios por questões tão pequenas? O maior desafio nosso como igreja do Senhor chama-se relacionamento. Relacionamento para com Deus, porque somos pecadores miseráveis. Relacionamento uns para com os outros, porque Deus nos chamou para viver em um corpo, unidos. E acredite,
Nem sempre o outro é tão saudável quanto nós. Ou nem sempre nós somos tão saudáveis quanto o outro. Este é o maior desafio na vida cristã. Relacionamento. Onde nós podemos, meus irmãos, vencer as barreiras que vêm sobre as nossas vidas. Imagine se eu e você pensássemos igual. Às vezes a gente está em alguma conversa, né? Tem aqueles que são mais cordiais, né? Às vezes estamos numa conversa, o fulano fala, você não concorda com ele, não é? Mas você, respeitosamente, você olha, pois é, sai um pois é, né? Sai um talvez. E às vezes o camarada, desculpa a expressão, é tão lerdo que ele nem entendeu o que você quis dizer. Ele continua na mesma situação. Mas veja bem, nossos relacionamentos não são a porta aberta para deselegância, falta de cordialidade. Não. Não, porque nós devemos ter o mesmo sentimento no Senhor. E o mesmo sentimento no Senhor é alguém que está aberto à exortação. É alguém que vai entender o não. É alguém que sabe que nesta relação precisa melhorar. Precisa dar a sua contribuição. É alguém que nesta relação precisa entender que o mesmo sentimento no Senhor aponta para a eternidade e o desenvolvimento, a propagação do reino de Deus. Não tem a ver com as minhas e as suas preferências, seja elas qual forem. Tem a ver com estar na presença de Deus, caminhando para a eternidade. Porque um dia, como o hino que acabamos de cantar, tudo isso vai acabar. Pessoas não vão mais nos fazer sofrer. Nós não vamos ter mais aquela potencialidade do pecado, de ofendermos pessoas. Nós não vamos ter mais isso. Mas tem gente, meus irmãos, que quer isso aqui, desse convívio. Ele olha para o fulano e eu me preocupo com isso. Às vezes eu converso com algumas pessoas, pastor, eu vou falar uma coisa, tempo atrás visitava alguém, eu fui para casa pensando nisso. A pessoa muito simples, e eu amo essa simplicidade, essa espontaneidade. Estávamos em uma conversa, ela olhou para mim de jeito, pastor, eu sou apaixonado por você. Eu olhei assim para o marido, fiquei meio assim, eu falei, não é bem isso não. Mas a simplicidade do Evangelho nos permite, às vezes, até extrapolar este amor, este sentimento de cuidado. E como nós precisamos disso. Como nós precisamos disso, meus amados. O mesmo sentimento no Senhor. E aplicando essa palavra, meus irmãos, no contexto familiar, claro que quando isso não acontece, o resto não pode ser real. Por isso o apóstolo Paulo faz um apelo que, por amor ao reino de Deus, as mesmas tenham um só sentimento no Senhor. E não deixem que os vossos corações sejam afetados por algo que não seja verdadeiro. Veja bem, nós precisamos ser afetados por aquilo que é verdadeiro. O que é verdadeiro, pastor, nessa relação igreja, família? É a exortação do Senhor. A exortação do Senhor, ela aplaca os anseios da nossa alma, do nosso coração. A revelação, a palavra do Senhor, meus irmãos, cicatriza situações na nossa vida. Ela nos cura, e é isso que deve atingir o nosso coração, e não outra coisa. Nada mais pode atingir o nosso coração, senão a palavra do Senhor. Ela que deve nos inflamar e nos encorajar. E aí nós entendemos a palavra do Senhor Jesus quando Ele fala sobre o joio e o trigo. Porque este é o grande desafio da igreja do Senhor. E quando Jesus fala isso, Jesus está deixando claro um só ambiente, onde pessoas produziam o trigo, produz o joio não, mas eles são idênticos. Percebe? O desafio relacional da igreja é lidar com tudo isso. Por isso a exortação do verso.
8 de Paulo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, é nisso que vós deveis pensar. É nisso que deve aplacar o vosso coração. O segundo princípio, para que tenhamos relacionamentos saudáveis, meus irmãos, é que nós é preciso aprendermos a cuidar uns dos outros. Aqui nós temos uma tarefa extremamente difícil, cuidar uns dos outros. Porque nós estamos falando da igreja. Paulo não está se referindo a um berçário, onde você vai lá, você pega a criança, coloca no colo e fica quieto. Quem manda aqui sou eu, não é assim? As pessoas dizem desse jeito, como é difícil cuidar de criança. Não, você não sabe o que é difícil, não. Difícil não é cuidar de criança. Difícil é cuidar de adulto. Difícil é cuidar de adolescente. Cuidar de adulto é difícil. Cuidar daquele que Deus colocou sobre a sua responsabilidade, no seu relacionamento, do seu amigo, dos seus pais, dos seus filhos. Esse cuidado, aí que está a implicação. Porque nem sempre aqueles que precisam ser cuidados entenderão que necessitam deste cuidado. Até mesmo porque esse cuidado vai envolver também o aspecto, no geral, de exortação, de ensinamento. É o pai que está ainda ensinando por toda a sua vida, o filho já casado, já maior de idade, está dizendo, olha, não vai por esse caminho. É os pais que, por conta da sua fragilidade, por conta da idade, agora estão precisando de um cuidado especial quanto à tecnologia. Não é assim? Olha os desafios que nós encontramos, meus irmãos, durante toda esta pandemia, dos idosos. Eu digo aqui, reverendo Zedequias, que nós estamos um passo à frente aí, viu? Porque olha, a SAF aí, pessoal aí, não que a SAF só tenha idosos, não se trata disso. Mas a SAF aí, olha, deu um passo à frente que me surpreendeu. Nós encerramos aqui na terça-feira as reuniões de oração, Mães em Oração, foi uma bênção. Durante todos esses meses, esses 2 anos, trabalhando via online. E elas lá, firme. Lá nós choramos, lá nós rimos, lá nós pregamos, lá nós cantamos. Sabe por quê? Porque isso chama-se cuidado de Deus. Sabe o que é lamentável em meio a tudo isso, meus irmãos? É que muitos acharam que agora estavam dispersos, que esqueceram eles. Não, você não foi esquecido, principalmente por Deus. Talvez alguém não te visitou, mas o cuidado é um cuidado mútuo. E certamente, se você visitou alguém, você foi agraciado, foi abençoado. Ai, meus irmãos, como nós precisamos disso. Paulo começa o verso 3 agora como que implorando que Epafrodito auxilie essas 2 irmãs, para que assim as mesmas mantenham-se saudáveis nos seus relacionamentos e na fé. Alguns, meus irmãos, de nós aqui, participaremos daqui a pouco de uma cerimônia de posse, onde as diretorias estarão aqui à frente, tomando posse. E acredite, este vir aqui à frente não é nada mais de que você está sendo chamado para cuidar de pessoas, para auxiliar pessoas. E você vai necessitar, você vai precisar da graça de Deus, você vai precisar de um Epafrodito para te ajudar, para te auxiliar. Você, quem sabe, vai ser esse Epafrodito. Deus o chamou para este ambiente relacional, para você cuidar de pessoas.
Foi esse o ministério de Jesus Cristo. Ele chega em uma festa e ele olha, lá está o noivo, está a noiva, e agora o que faz? Acabou o vinho. Esse Cristo encarnado não tinha nada a ver com aquela situação. Mas ele chega lá e ele resolve. Ele diz desse jeito: tem água? Traz-me água. E o Senhor faz o seu milagre. Jesus vai passando pelas ruas com seus pés empoeirados, em Jerusalém, na Galileia, e pessoas vão até Jesus. Jesus não tinha nada a ver com aquelas pessoas, não conhecia como homem. Mas Jesus para, Jesus dá atenção, porque o ministério, à luz de tudo aquilo que Cristo fez, chama-se cuidado. Cuidado que temos que ter de uns para com os outros. Precisamos, meus irmãos, ter o ministério de auxiliar, de cuidar. Nós temos o ministério aqui, voltando até lembrando aqui, SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. E eu quero desafiar você a participar deste ministério, Sociedade Auxiliadora Feminina. Por quê, pastor? Porque o nome já está dizendo que você vai ser ajudado. Assim como outros. Quanto mais nos unimos, mais nós nos fortalecemos nesse sentimento, nessa cultura de autoajuda, e nós somos fortalecidos no Senhor, porque temos um só sentimento, porque estamos preocupados com pessoas, nós queremos cuidar de pessoas. O seu ministério, quando Deus o chamou para propagação do Evangelho, da sua graça, e isso envolve cuidar de pessoas. Uma forma de cuidarmos uns dos outros é ouvindo uns aos outros. Temos que ter ouvidos afinados. Paulo está dizendo, e está trazendo aqui algo muito interessante, quando ele fala, ele pede, e em sequência ele usa aqui a expressão que as auxilie. Meus irmãos, Paulo não está pedindo aqui algo como que não tivesse um propósito, como que o auxiliar fosse apenas pegar na mão de alguém e levar a determinado lugar. Mas Paulo, ele está tratando de situações de conflitos que precisariam ser solucionados no próprio coração daqueles que contribuíram para a obra do Senhor. E a expressão usada aqui para eu peço-te que auxilie, traz a ideia de investigação. É alguém que está cuidando. Você não pode cuidar de alguém se você não tem um diagnóstico do que essa pessoa está pensando, do que está indo no seu coração. Por outro lado, você não pode ser cuidado dentro de um local fechado, onde você não abre, onde você não pede ajuda. Por isso, muitos perdidos dentro da própria igreja, se sentindo sozinho, como que não tem ninguém. Claro que não tem ninguém. Você fechou o seu coração para a graça de Deus, para um relacionamento saudável, porque você tem medo. Não é à toa, meus irmãos, que hoje nós temos já no Brasil megas igrejas, onde ninguém se importa com ninguém. Não estou falando, generalizando, por favor. Eu também não estou fazendo uma crítica a isso, não se trata disso. Mas acredite, uma igreja pequena, se eu não estou numa igreja pequena, eu tenho que cumprimentar alguém, né? Estou numa igreja pequena, só tem uma porta, vou ter que cumprimentar o pastor. Você então passa por trás ou coisa desse tipo? Não é assim? Tem muita gente que está buscando isso como uma forma de fuga relacional. Quando Deus nos chama para relacionamento saudável, quando Deus nos chama para, por meio destes relacionamentos, propagar a sua palavra, curarmos pessoas, meus irmãos, você está num ministério de cuidado, de mútua ajuda, e você precisa entender isso. Isso às vezes vai ser um pouco difícil, doloroso, mas acredite, foi esse ministério que Deus colocou você. E você precisa compreender isso, cuidar de pessoas. Por isso Paulo está dizendo, investigue,
ouça ambas as partes e assim auxilie, mas não deixem de ajudá-las, pois elas são úteis ao reino de Deus. Essas pessoas são úteis ao reino de Deus. Você é útil ao reino de Deus. O Senhor nos chamou para uma utilidade e nós precisamos compreender isso. E em terceiro lugar, meus irmãos, é preciso também que exercemos a paciência uns para com os outros. Eu digo que, por último, Paulo agora fala daquilo que todo cristão, é o exemplo do próprio Cristo, ele deve ter, ou seja, a paciência. Você é paciente na sua casa? Exerça essa paciência aqui. Nós precisamos exercer a paciência. Meus irmãos, esta é uma das virtudes que mais prefigura, meus irmãos, agora é Isaías que está falando, o próprio Cristo. Como Cristo é paciente. Como o Senhor se mostrou sempre longânimo e tem se mostrado até os dias de hoje. E como nós precisamos exercer esta virtude. Nenhum relacionamento, escute isso, nenhum relacionamento subsiste à falta de paciência. Seja relacionamento eclesiástico, seja relacionamento conjugal, seja relacionamento com os filhos, seja relacionamento no seu trabalho como profissional, seja relacionamento lá na escola, na sua vida acadêmica, nenhum relacionamento subsiste sem que haja a paciência. Não tem como. Você precisa ser paciente. Meus irmãos, as pessoas nem sempre desfrutam do estado de espírito que nós, às vezes, nos encontramos. Você já deve ter tido a experiência de chegar em um ambiente e alguém está dando gargalhada e você está amargurado. Você teve uma experiência dolorosa e você olha para o sujeito. É hora de exercer a paciência. As pessoas não convivem, não desfrutam nem sempre do mesmo estado de espírito que nós desfrutamos, que às vezes nós nos encontramos. Essa é uma das virtudes que devem ser exercitada em toda e qualquer circunstância. Por isso a expressão seja a vossa moderação, conhecida de todos os homens. Aqui, pastor é um amor, uma paciência, fala baixo, dócil. E a grande pergunta é, eu e você, temos essa mesma paciência nos nossos relacionamentos? No nosso convívio relacional lá fora? Você esposa, você marido, você filho. Qual tem sido o tom da nossa voz? Às vezes é tão agressivo, às vezes é tão doloroso. Meus irmãos, como nós aprendemos e como o Senhor nos chama a exercer esta virtude chamada paciência. O verso 4 e 6 fica claro de que Deus não quer que percamos nossa alegria no Senhor por conta de divergências relacionais, o que tem acontecido com muitos cristãos que chegam até deixar de congregar. Nós não podemos encarar as nossas vidas relacionais de forma conflitante. Por isso, Paulo, ele caminha para o final desta sessão. E Paulo chama a atenção dos seus ouvintes, dizendo de que tudo isso causou um desgosto emocional, um desgaste emocional muito grande. No verso 5 ele diz, seja a vossa moderação conhecida diante de todos, ou seja, em todo o ambiente. Aí no verso 6 ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Já viu gente em relacionamento onde é tomado pela ansiedade? Parece que tudo causa nele medo, parece que tudo causa desgastes relacionais.
O que vai sair agora é uma palavra, é um olhar, é um tom de voz. Não é isso que Deus quer para nós. Tenha certeza disso. E eu quero concluir dizendo que se a sua pergunta é por onde devemos começar, meus irmãos, Paulo responde dizendo o seguinte, que nós devemos começar clamando pela ajuda de Deus. E a expressão que ele usa, clamar aqui, é a ideia de alguém que está se sentindo em apuro e precisa de ajuda para que conviva nesta questão relacional e para que esta relação seja uma relação saudável. Por isso ele vai nos chamar a atenção justamente para este aspecto, tendo em vista que tem pessoas que não são fáceis. Nós devemos clamar a Deus. Ou todos aqui são mar de rosa? Não. Nossos relacionamentos são relacionamentos desafiadores, mas que não devem roubar a nossa paz. Jamais. Porque a perca é nossa. Deus não nos chamou para esta realidade. Em segundo lugar, ele diz, meus irmãos, ele fala para clamar, mas ele também expressa aqui a ideia de ação de graça. As vossas petições pela oração, pela súplica, clamor com ações de graça. Paulo parece nos chamar a atenção de que esta oração com ação de graça é agradecendo pelas questões que está vivendo, seja elas qual forem. É preciso sermos gratos a Deus. O Senhor nos colocou em um ambiente, meus irmãos, desafiador relacional. Precisamos ser gratos a Deus. Todos nós temos dificuldades, mas precisamos clamar a Deus e assim sermos gratos pelo ambiente que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor nos abençoe, nos auxilie, nos ajude, nos fortaleça. E que você possa entender de que no Senhor devemos ter o mesmo sentimento. No Senhor nós devemos ter este ministério de autoajuda, cuidando uns dos outros. E no Senhor nós somos chamados a exercer a paciência. Seja paciente, clame ao Senhor, seja grato a Deus. Deus os abençoe, em nome de Jesus.